Olá, bem-vindos à unidade curricular sobre neurociência e educação da nossa pós-graduação em educação contemporânea. Eu sou o professor Douglas de Abreu Pestana e eu vou te acompanhar em uma importante reflexão sobre as funções executivas na nossa última aula desta unidade curricular. Fazendo uma breve retrospectiva das aulas anteriores, na aula 1, indagados pela pergunta: o que é neurociência? Por que neurociência na educação? A expressão neurociência aplicada à educação, você viu que a neurociência ela é uma área do conhecimento que estuda a estrutura, o funcionamento cerebral, de modo a elucidar, inclusive, a forma com que nós aprendemos. Então, ficou claro que nós, professores, podemos, em alguma medida, nos beneficiar dos conhecimentos neurocientíficos e para aprimorar as nossas práticas pedagógicas para aspirar aí bons resultados em nossas aulas. Você reconheceu também os neuromitos, né? Você foi se familiarizando com as referências de neurociência aplicada à educação. Seguindo para a aula 2, você viu que memória, por exemplo, não é apenas se lembrar de algo, né? Mas um processo que é contínuo, né? Memória e atenção são duas propriedades fundamentais do nosso cérebro. E aí vão ter também um papel central no nosso aprendizado, no aprendizado do estudante. Então, sabendo como cada uma dessas propriedades funciona, nós, professores, nós podemos desenvolver aí estratégias para planejar as nossas aulas, né? Podemos desenvolver estratégias didáticas que visem capacitar, de alguma forma, os nossos alunos a exercitar essa construção de um determinado conhecimento, né? E a gente vai falar sobre funções executivas agora na aula 3. Então, o que seria isso, né? Nós vamos conversar um pouco e entender o que são as funções executivas. Então, observem que a autora Diamond, em 2013, ela deixou uma espécie de conceito para a gente começar a pensar sobre neurociência. E aí, nesse aspecto das funções executivas, ela diz que essas funções são um conjunto de habilidades cognitivas que permitem o controle top-down do nosso comportamento. O que será que ela está falando? Né? Então, quando não é recomendável e ou suficiente agir de forma automática. Ela está dizendo para nós que o controle top-down, né, ela vem explicando a partir de um termo em inglês, cuja tradução uma tradução literal, ela é de cima para baixo, né? Então, vamos pensar no nosso cérebro, né, comandando todo o nosso corpo e suas funções, né? E está relacionado, então, como o posicionamento dessas áreas acima do corpo, né, estão no nosso encéfalo, na nossa cabeça, né? Então, o que está em cima possível no corpo humano, que seria o nosso córtex cerebral, né? É um tipo de processamento que vai envolver comandos que são conscientes de processamentos cognitivos. Então, ela está dizendo que, né, esse controle top-down, de cima para baixo, ele tá relacionado aos comandos que a gente emite, que o nosso cérebro emite para o corpo, como levantar a mão, abaixar a mão, levantar a cabeça, mover para um lado, para o outro, falar, pensar, né? Sentir dores, sentir alegria. Então, a gente está falando disso nas funções executivas. E seguindo, quando que nós usamos e desenvolvemos as funções executivas? Então, as funções executivas, elas são habilidades cognitivas necessárias para
regular nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas ações. Né? Essa tríade é importante nas funções executivas. Então, alguns estudiosos fazem aí uma distinção, por exemplo, entre o componente frio e quente das funções executivas. Veja que interessante, né? Que envolve as funções do componente frio, envolve aí estritamente as habilidades cognitivas, como, por exemplo, a capacidade de fazer cálculo apenas com a mente, né? E aí eles chamam de componente quente, que reflete aí a capacidade de regular as emoções, como, por exemplo, a capacidade de controlar a raiva, né, de controlar o choro, por exemplo, né? E aí, seguindo, vejam que a pergunta, o que são funções executivas, a gente vai fazer ela algumas vezes. O que são as funções executivas, né? Que habilidades nós estamos falando? As funções executivas, a gente pode classificar por um grupo de habilidades que nos ajudam a monitorar os nossos erros, tomar decisões com base nas informações disponíveis, rever planos quando necessário, né? Resistir, por exemplo, isso é bastante interessante, à tentação de deixar a frustração nos conduzir a ações precipitadas, quando a gente está com a cabeça quente, por exemplo, né? E a gente vem se perguntando, né, o que são as funções executivas, né, para ir entendendo. É importante você tomar nota de que, embora as funções executivas elas sejam tão essenciais na nossa vida, nós não nascemos prontos com essas habilidades que nos permitem controlar impulsos, fazer planos e manter o foco. Isso a gente não nasce com esse processo formado. Mas a gente vem dizendo, em consonância com a neurociência, que nós nascemos com esse potencial para o desenvolvimento dessas habilidades. Né? Então, observem neste gráfico que eles vão observando o desenvolvimento das funções executivas do 0 a 85 anos. Então, observem na reta entre 3 e 5 anos, ali há um super desenvolvimento das funções executivas. Né? Então, essa é uma fase na infância que também vai existir muitos ajustes no cérebro da criança, no seu desenvolvimento, enquanto ela se constitui, além de uma maior interação com a sociedade por parte da criança. Né? Então, essa relação, enquanto ela se constitui, o cérebro também vai se constituindo e essas habilidades, essas funções executivas vão tomando posse aí do desenvolvimento da criança e isso vai ocorrer durante toda a vida, né? Então, do 0 a 85 anos, a neurociência ela foi observando como isso acontece, né? Como isso vem se organizando no processo de constituição dos sujeitos. Então, as funções executivas são desenvolvidas por meio da prática, né? Então, da experiência, e elas são reforçadas, né? Nesse experienciar do sujeito enquanto se constitui. Né? Então, neste tempo, a gente vai dizer que é através das experiências, são reforçadas, né? E através das quais elas são aplicadas e lapidadas. Né? Então, isso entra também no processo de educação das crianças, né? Essa lapidação vai acontecer na educação dessa criança enquanto ela vai ganhando espaço no mundo ao qual ela foi inserida. As funções executivas, a gente pode fazer a analogia de pensá-la como o sistema de controle de tráfego aéreo do nosso cérebro. Então, nós vemos que todo aeroporto em todo o mundo tem um sistema de controle de tráfego, né? Tem uma torre de controle que faz essas observações de como as coisas devem ocorrer. Então, todos os comandos, né, são aviões aqui no nosso cérebro que são enviados para
emitirem os comandos no nosso corpo, né? Então, o nosso cérebro, ele é uma grande torre de controle e a neurociência, estudando desde sempre, vem tentando demonstrar como isso acontece, né? Então, a neurociência, a neurologia, tem despertado nos pesquisadores o desejo incessante de conhecer esse fascinante mundo do cérebro e como ele se mostra para o nosso corpo, né? Bem, então, quais são as funções executivas? Nós temos dois movimentos: as funções básicas ou essenciais, né? E as funções complexas, né? Então, as funções básicas, nós temos a memória de trabalho, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Nas funções executivas complexas, nós temos o raciocínio, o planejamento, a resolução de problemas, né? Então, alguns comportamentos são associados também a dificuldades com a memória de trabalho, né? Dificuldades em seguir com as instruções das tarefas, dificuldades em manter as informações ativas, dificuldades de fazer cálculo, de resolver problemas matemáticos mentalmente, né? Dificuldades de se conectar com informações ao longo da leitura, né? E geralmente não compreende o que lê, né? Apresenta dificuldades em contar uma história, tem dificuldade em organizar as informações em ordem temporal coerente, né? E temos também comportamentos associados à dificuldade de controle inibitório, né? Então, veja que interessante. Algumas pessoas têm dificuldades com o controle inibitório que tem uma relação com interromper as pessoas, não consegue esperar a sua vez de falar ou de jogar, né? É impaciente, responde impulsivamente, né? Age de forma impulsiva, conversa o tempo todo na aula. Então, a gente vai pensar naquele nosso aluno adolescente que ainda tem sérias dificuldades escolares em adaptar-se, né? A neurociência vem dizendo que existe aí uma dificuldade com o controle inibitório, uma vez que esses sujeitos ainda estão se constituindo, né? Então, é importante nós termos essa clareza para não rotular o aluno como aquele que tem comportamentos inadequados o tempo todo, e a gente tem a tendência a rotular o aluno como indisciplinado, dentre outros nomes que se atribui ao aluno nessa dificuldade, né? Não consegue controlar o foco na atenção, se distrai com facilidade, apresenta dificuldade de regular suas emoções, grita, bate, chora, né? Nós temos também comportamentos associados à dificuldade de flexibilidade cognitiva, tá? Olha que interessante. Alguns alunos vão ter dificuldades em lidar com a mudança de planos ou de rotina, vão ter dificuldades de resolver problemas, dificuldade em apresentar alternativas criativas, dificuldade de extrapolação, né? Apega-se muito a detalhes, né? Então, olha, um determinado aluno ficou com raiva porque você disse que não poderia fazer determinada atividade na aula, então ele sentiu que você foi um pouco ríspido, então ele vai ter essa dificuldade de extrapolação. Então, um pequeno detalhe na sua fala ele vai utilizar durante um bom tempo até superar, né? Então, a gente diz que algumas pessoas têm dificuldade nessa flexibilidade cognitiva, de adaptação, de superação, né? Então, não consegue pensar em diferentes formas para solucionar um problema, né? Tem dificuldades em alternar a forma como executa tarefas, né? Apresenta dificuldades em mudar de comportamento ou uma ação em determinado comando, pode apresentar dificuldades com metáfora, com abstração, né? Pode apresentar dificuldades com outros pontos de vista, né? Então, nós temos aí o raciocínio, o planejamento e a resolução de problemas. Bem, é importante dizermos aqui
que as funções executivas elas têm aí uma diferença da aptidão escolar e o sucesso acadêmico, né? Esses posicionamentos existem algumas diferenciações. Embora as funções executivas sejam importantes para o sucesso acadêmico, o último é influenciado por uma combinação complexa de fatores e ter habilidades executivas sólidas não garante automaticamente o sucesso acadêmico, né? Então, vai ter alunos com dificuldades de aprendizagem e vai ter o aluno com dificuldades escolares, né? Dificuldades em adaptação ao modelo da escola, né? Então, é importante que a gente tenha clareza desse ponto. E tem as funções executivas que são a base para o sucesso acadêmico. Então, essas habilidades dão a base para o processo de leitura, escrita e cálculo, né? Quanto mais desenvolvidas essas habilidades, mais a criança vai apresentar melhores desempenhos, né? Por exemplo, em matemática e alfabetização, né? Então, embora exista a base para que tudo isso se constitua, não há garantia desse sucesso acadêmico, né? E isso é um ponto que a neurociência vem posicionando para nós, professores, tá? Então, as funções executivas no contexto escolar exigem aí da nossa parte observação para intervenção precoce. Então, a psicopedagogia vem trabalhando, a psicologia vem trabalhando, a neuropsicopedagogia vem trabalhando. É preciso que nós pensemos formas de instrumentalizar professores, pais e cuidadores para que a gente possa observar a neurociência no contexto escolar. Observemos ferramentas de abordagem para pais e cuidadores para apoiar e subsidiar o desenvolvimento das funções executivas, né? Então, qual que é o papel dos adultos, dos pais, dos professores no desenvolvimento das funções executivas? Planejar, se concentrar em resolver problemas. Então, eles podem fazer isso de várias formas simples, como estabelecer rotinas, criar desafios, dando o exemplo, né? Porque aprendemos muito pela imitação, né? Oferecendo suporte e paciência para as crianças e adolescentes que ainda estão se constituindo, né? Algumas adversidades, situações que impactam o desenvolvimento das funções executivas, exposição ao estresse, né? Você grita com a criança, esse estresse atrapalha o desenvolvimento das funções executivas, né? Estresse crônico do ambiente, fatores genéticos e neurológicos, falta de estimulação cognitiva, de atividades, né? Problemas de saúde mental, excesso de tempo de tela celular, né? Falta de nutrição adequada, né? Ausência de rotinas estruturadas, falta de estímulos motores, ambientes disfuncionais, falta de experiências sociais positivas, né? Bem, caminhando para a finalização, aqui nós temos uma gama de referências que são importantes para que vocês possam ler sobre os estudos de neurociência aplicada à educação, né? E é importante fazermos as leituras daqui para frente para que a gente observe o quanto de coisas importantes a neurociência vem dizendo para nós, para o nosso aprimoramento, né? Então, caminhando aqui para o final da nossa aula, nós vimos que a relação entre neurociência e educação oferece aí um vasto potencial, né, para a gente aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem, né? Então, como resultado, ao aproveitar o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, nós, educadores, temos aí melhores condições para criar ambientes de aprendizagens mais eficazes. Bem, eu quero lembrar que vocês terão como próxima etapa a trilha de recuperação, avaliação objetiva, com o fechamento do processo de recuperação dessa unidade. E, por último, eu quero ressaltar a importância do acesso à biblioteca digital, né, que tem leituras maravilhosas sobre o tema, para que você possa se aprofundar. E eu quero agradecer a sua presença, e eu faço votos de que você tenha sucesso no seu processo de aprimoramento profissional e no seu desenvolvimento aqui para frente nessa pós-graduação. Um forte abraço e até breve.